Agora sim. Bom dia, meus irmãos! Que alegria poder compartilhar novamente a palavra de Deus com vocês. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, o problema na frente do computador, mas agora foi tudo resolvido. Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa segunda live, tendo em vista que não podemos nos reunir em nossa igreja. Nós estamos então nos reunindo aqui online na página da IPB Taboazeiro e assim compartilhar a palavra de Deus. Ou seja, essa é a nossa escola dominical online. Que saudade de vocês! Espero que, apesar de tantas notícias ruins, apesar de tanta repercussão negativa, apesar de tanta coisa ruim nos últimos dias, o meu desejo e a minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja capaz de confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Os membros da IPB Taboazeiro já estão acostumados, já sabem de cor um versículo que sempre declaramos em nossa igreja normalmente no final do nosso culto. Provérbios 23:18. Porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças, que o Senhor traga alegria ao seu coração. Bem, antes de orar, eu pedi que os irmãos da igreja pudessem compartilhar algumas algumas fotos do culto doméstico, do culto nos lares. E eu fiquei muito feliz porque nós recebemos vários vídeos, várias fotos, várias mensagens de carinho. E eu gostaria de compartilhar com você agora. Então, antes de nós orarmos, antes de ler a palavra de Deus, eu queria louvar com você. Nós vamos adorar a Deus e nós vamos adorar o Senhor juntamente com a nossa irmã Eulália e o seu filho Vitor. Então, vamos adorar a Deus, ainda que aqui no Facebook, em nossa live, nessa segunda live. Enquanto isso, os irmãos vão entrando, então vamos adorar o nosso Deus com a nossa irmã Eulália e o Vitor. Mas antes eu gostaria de ler a palavra em Salmo 108, que é uma palavra muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. E diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. E o versículo 3 diz assim: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Por isso nós não podemos deixar nunca de louvar, de adorar a Deus, e é o que nós vamos fazer isso, e que todas as nossas famílias estejam assim, louvando a Deus diariamente. Então, quero te convidar a louvar a Deus conosco, essa canção que diz: cantarei o teu amor para sempre, independente das circunstâncias, que possamos louvar o nosso Deus.
Mas Deus é maior que as muitas águas. Muito bem, de fato nós temos que descansar no Senhor. Eu sei que nesses dias não é uma tarefa fácil, não é uma decisão fácil de se tomar, mas nós precisamos hoje descansar no Senhor. Glória, graças sejam dadas a Deus pela vida de todos vocês, louvado seja o Senhor por mais um dia de vida, e nesse momento nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus. Se vocês estiverem me ouvindo bem, queridos, dá um like aí, coloca aí nos comentários, tá bom? Por favor, nós tivemos algumas dificuldades aqui no início, mas tudo já foi resolvido. Se vocês estiverem escutando bem, por favor, coloque aí nos comentários. Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos da IPB Taboazeiro, todos que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Então, se você puder, feche seus olhos, ouça, nós vamos falar com o nosso Deus. Deus eterno, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar das circunstâncias complicadas que estamos enfrentando, nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor pode mudar esse quadro hoje para o louvor da tua glória. Pai querido, nesse momento nós oramos em favor de todos os profissionais na área da saúde. Que o Senhor abençoe cada um deles. Suplicamos também, ó Deus, em favor de nossas autoridades, dos nossos governantes, que o Senhor conceda a eles sabedoria e graça para tomarem as melhores decisões. Suplicamos, ó Deus, em favor do teu povo espalhado pela face da terra. Guarde-os, preserva-os em teu nome. Meu Deus, renova nesta manhã as nossas forças e a nossa confiança no Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Tenha misericórdia, Jesus. Restaura a saúde para a glória do Senhor.
e pedimos mais, que o Senhor nos conceda uma excelente reunião, que o Senhor nos conceda um dia maravilhoso em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, essa é uma live diferente porque domingo de manhã é dia de nossa escola dominical. Como não podemos nos reunir em nossa igreja, nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. Eu quero aproveitar a ocasião, enviar um abraço, mandar um abraço para todos os irmãos da IPB Taboazeiro. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também louvar a Deus, agradecer a Deus pela nossa irmã Júlia Furtado, que ontem completou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Júlia, que você seja feliz, que você seja bem-sucedida em tudo aquilo que você realizar. Quero aproveitar também e dizer do nosso desafio. Daqui a pouco eu vou postar no grupo de nossa igreja o nome de várias pessoas acima de 60 anos de nossa igreja e olha, vocês vão ficar surpresos com a quantidade de irmãos de nossa igreja que estão no grupo de risco do coronavírus. Mas, com a graça do bom Deus e para a glória de Deus, esses irmãos permanecerão seguros e protegidos para a glória do Senhor. Então daqui a pouco eu coloco no grupo de nossa igreja e você vai poder entrar em contato com esses irmãos. Aproveite, hoje é domingo, então após o almoço você pode entrar em contato, você compartilha com esses irmãos, você ora com eles, ainda que pelo WhatsApp ou pelo telefone, que você abençoe grandemente a vida deles. Também, meus irmãos, vale a pena ressaltar que a Igreja Presbiteriana do Brasil lançou uma convocação para todos os presbiterianos, para que hoje, dia 22 de março, seja para nós um dia de santo jejum. Então você pode jejuar hoje. Se você já está jejuando, Deus te abençoe, mas você pode jejuar de 6 da manhã até o meio-dia, depois de 1 até as 18 e depois de 19 até a meia-noite. Você escolhe o período. Mas é importante que você entenda que jejum não é ficar sem alimento. Você pode orar sem jejuar, mas você não pode jejuar sem orar, porque jejum sem oração é dieta, não é jejum. Então, pastor, o que é jejum? Jejum é você se abdicar de qualquer tipo de alimento. Enquanto você ficar sem alimento, você busca a Deus em oração, e nessa oração é como se você estivesse dizendo o seguinte: Senhor, esse alimento para mim é muito importante, eu amo tomar meu café da manhã, eu amo almoçar ou café da tarde, mas eu estou, ó Deus, colocando de lado esse alimento agora, porque eu tenho uma causa muito mais importante que qualquer alimento. E a minha causa, Senhor, é a nação, é o nosso país, são as nações do mundo, é essa situação, é essa pandemia, e só o Senhor pode reverter esse quadro. Eu já disse em um vídeo anterior que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, povo de Deus, chegou a hora de jejuar, chegou a hora de orar, chegou a hora de buscar a face de Deus. Quero também enviar um abraço, mandar um abraço para toda a nossa liderança, oficiais de nossa igreja. Estamos aí em contato, estamos conversando e, se for necessário, tomaremos algumas providências para o bem dos nossos irmãos, para o bem da nossa igreja. Muito bem, hoje é a nossa escola dominical. Então foi algo diferente. Eu preparei uma videoaula para você. Nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou compartilhar esse vídeo com você. Você vai ter a oportunidade de pegar a sua Bíblia e acompanhar através desse vídeo. É um vídeo rápido, um estudo que já tivemos em nossa igreja, mas você vai notar que se encaixa muito bem nesse contexto que nós estamos passando. Então você vai ver o vídeo agora e depois do vídeo eu volto para fazer alguns comentários e bater um papo com vocês através aí dos comentários do Facebook, tá bom, gente? Então pegue a sua Bíblia, já deixe aí preparado, porque nós vamos estudar a palavra de Deus agora. Você vai ter essa oportunidade. Então, boa aula para você, que Deus nos abençoe e o meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Olá, meus irmãos, é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o tema do nosso estudo hoje é o Senhor das Tempestades.
Na verdade, eu quero relembrar com você algo que já estudamos na nossa igreja, mas que se aplica muito bem nesse contexto que estamos vivendo hoje, nessa circunstância tão triste, tão inquietante com relação a essa quarentena, o coronavírus e essa pandemia que nós estamos enfrentando. O texto base para o nosso estudo é Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Se você puder, pegue a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra de Deus. Enquanto eu faço a leitura, você pode me acompanhar aí na sua casa, lendo a sua Bíblia. Marcos 4, de 35 a 41, assim nos diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor aplica a sua palavra no dia de hoje ao nosso coração, essa palavra que é viva e eficaz para a nossa vida. Sabe, queridos, todos nós temos conhecimento de que a vida ela é cheia de tempestades, decepções, perseguições, problemas financeiros, solidão, desilusões e talvez a maior tempestade que nós já enfrentamos até hoje é essa pandemia que muito nos assusta. Você também já percebeu que as tempestades elas chegam sem aviso prévio. Algumas vêm e vão muito rapidamente, mas outras parece que se movem bem devagar, parece uma eternidade. E quando nós enfrentamos um problema, quando nós enfrentamos uma tempestade, o que nós queremos saber é quando de fato essa tempestade vai se dissipar, quando esse problema ele vai passar. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, Marcos 4, de 35 a 41, nós encontramos o relato do milagre do Senhor Jesus acalmando uma tempestade. Os discípulos já tinham visto Jesus realizar vários milagres, mas acalmaram a tempestade. Aquilo para eles foi algo assustador, porque foi uma excelente e preciosa demonstração vívida do seu poder divino. Eles nunca tinham visto algo tão grande. Versículo 35 que acabamos de ler, Jesus deu uma ordem aos discípulos: passemos para a outra margem do lago. Nesse momento, uma pergunta é inevitável: será que Jesus sabia o que estava fazendo? Será que Jesus não sabia que uma tempestade iria surgir rapidamente, do nada? É claro que ele sabia. Ele é o Deus onipotente, é o Senhor onipresente, Ele é o Senhor onisciente, Ele conhece todas as coisas. É importante que nesse momento você relembre também e entenda que o mar da Galileia ele era famoso por suas tempestades. É um mar, ou melhor, um lago de água doce formado por água doce de 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. O mar que está abaixo do nível do mar, por cerca de 220 metros, cercado por montanhas de quase 3.000 metros de altura. Você vai poder visualizar agora uma foto recente do Mar da Galileia. É um lugar lindo, bonito e muito grande. Eu quero mostrar para você também agora uma foto aérea para que você tenha ideia do que significa o Mar da Galileia. O que ele representava para os discípulos. Pois bem, foi nesse mar que os discípulos enfrentaram uma terrível tempestade. Causa de sua localização, o Mar da Galileia está sujeito a tempestades inesperadas.
E quando você lê o mesmo milagre lá em Lucas capítulo 8, você vai perceber que enquanto eles navegavam, surgiu uma tempestade. Isso significa que tudo caminhava muito bem, havia um vento, uma brisa constante impulsionando o barco, quando de repente surgiu essa tempestade. Lucas 8:23 também diz que veio uma tempestade de vento. Marcos chama de um grande temporal. E Mateus de uma grande tempestade, ou seja, foi de fato algo assustador. É bem verdade que os discípulos, eles eram pescadores experientes, eles estavam acostumados com as tempestades no mar da Galileia, mas eles nunca tinham visto uma tempestade tão violenta. Eles nunca tinham visto uma tempestade igual àquela e ficaram muito assustados. Por isso que no versículo 38, eles acordam o Senhor Jesus e eles gritam dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando você lê o Evangelho de Lucas, lá em Lucas está registrado que eles gritaram: Mestre, Mestre! E Mateus, eles gritaram: Senhor, Senhor! Não há contradição nesses relatos. O que acontece aqui é que eles ficaram tão assustados, tão desesperados, que eles começaram a chamar o Senhor Jesus pela primeira palavra que veio à cabeça. Mateus o chamou de Senhor, Marcos de mestre, Lucas também de mestre. A ideia foi um desespero total. Então Jesus despertou, levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o resultado foi instantâneo. O vento cessou e o mar ficou perfeitamente calmo. Então, Mateus nos diz que nesse momento Jesus virou para os discípulos e perguntou: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E a palavra tímido aqui, é importante que você entenda isso, significa, na língua grega, eu posso traduzir essa palavra também como medroso. A tempestade estava além das possibilidades humanas, além do que os discípulos poderiam fazer, mas ela não estava além do poder de Deus. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram de quem estava ali no barco com eles. E nós sabemos, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, estava ali no barco com eles e ainda assim eles ficaram com medo da tempestade. Então, possuído de grande temor, diz Marcos, no versículo 41, eles perguntaram uns aos outros, começaram a questionar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse era o problema, queridos. Eles realmente não sabiam quem era Jesus. Se eles de fato soubessem, eles não teriam ficado tão surpresos com o que aconteceu. Mas a pergunta importante hoje é: não agimos da mesma forma? Não é assim que eu e você também agimos? Diante das dificuldades da vida, diante de uma circunstância complicada, diante de uma tempestade assustadora, por alguma razão, eu e você nos esquecemos de quem é o Senhor da nossa vida. Nos esquecemos também de quem é o Senhor Jesus Cristo. Quem é este, então, é a questão crucial. Os discípulos precisavam aprender, e nós também, que nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo. Nada é impossível para o Deus vivo. Não há um sopro de vento ou uma gota d'água capaz de desafiar a sua vontade soberana. E quanto mais o conhecemos, mais seguros estaremos diante das tribulações da vida. Você já ouviu falar em um artista holandês chamado Rembrandt? Rembrandt entrou para a história como um dos maiores pintores, um dos maiores nomes da arte europeia e talvez o maior artista holandês de toda a história. E é interessante que Rembrandt pintou a paisagem de Cristo na tempestade. Daqui a pouco eu vou mostrar essa pintura para você. A pintura de Rembrandt mostra um barco ameaçado em uma tempestade furiosa.
Enquanto isso, os discípulos lutavam contra o vento e as ondas, e Jesus, ele permanecia tranquilo, permanecia sereno. No entanto, o aspecto mais inusitado na pintura de Rembrandt é a quantidade de discípulos que ele pintou lá no barco. Deixa eu mostrar para você a pintura de Rembrandt. Nós temos aí os discípulos em meio ao desespero, em meio à terrível tempestade, mas eu quero chamar a sua atenção para a quantidade de discípulos nesse barco, e talvez você tenha se esquecido dessa história, mas conte comigo, por favor. Nós temos um discípulo, 2 discípulos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discípulos. E se você observar, o Senhor Jesus está aqui na pintura de Rembrandt. Mas o fato inusitado é que existe um 13º discípulo. Justamente aqui, ele está de costas. E a pergunta é: quem é esse 13º discípulo? Você conhece a resposta. 13º discípulo é o próprio Rembrandt. E por que ele fez isso? Porque Rembrandt queria se colocar na história. Rembrandt descobriu, assim como os discípulos, que para cada pessoa que confia em Jesus Cristo, ele revela a sua presença, a sua compaixão e o controle em todas as tempestades da vida. Não deveríamos fazer o mesmo, irmãos? Deveríamos também hoje nos colocar nessa história e descobrir, assim como Rembrandt, assim como os discípulos, para cada pessoa que confia em Jesus Cristo, ele revela a sua compaixão, o seu controle sobre todas as tempestades de nossa vida. A pergunta mais importante hoje é: a quem você teme? As tempestades ou o Senhor das tempestades? Eu quero encorajá-lo hoje a olhar para aquele que pode trazer calma ao mar agitado de sua vida. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Muito bem, queridos. Somente Jesus pode acalmar o mar agitado de nossa vida. Rembrandt estava certo. Eu e você precisamos nos colocar naquela história. Nós precisamos confiar naquele que é o Senhor da nossa vida, naquele que nos guarda, naquele que nos protege, naquele que é o Criador e Senhor de todas as coisas. E a boa notícia nessa manhã, algo que eu gosto sempre de dizer, vocês vão se lembrar disso, é que apesar da glória que Ele tem, o Senhor se importa conosco. Então, povo de Deus, mais uma vez essa manhã, que em meio a tanto desespero, que em meio a tanta inquietação, sejamos capazes de continuar louvando, adorando o nosso Deus, confiando no Senhor e sabendo que quem tem a última palavra sobre a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Nós já estamos chegando ao final de nossa live, mas, por favor, não desligue o seu Facebook, não desligue o seu celular, não saia de nossa página agora, porque eu fiz questão de publicar algumas fotos aqui em nossa live e também o vídeo de uma menina adorando a Deus. Na verdade, são irmãos, uma mocinha, uma princesa e um príncipe adorando a Deus. Então, se eu fosse você, ficava até o final. Mais uma vez, quero chamar a sua atenção para o fato de que precisamos seguir ou acatar as ordens dos nossos governantes, permanecer em casa, mas esperar, e esperar também significa esperar no Senhor, e esperar não significa cruzar os braços, mas é ter a certeza de que no tempo certo e na hora certa Deus virá e suprirá todas as nossas necessidades e vai mudar esse quadro. Quero aproveitar e dar as boas-vindas aí ao nosso irmão Carlinho, nossa irmã Cecília, nossa irmã Dulce, Rosângela, Andréia Bento, Márcio, queridão, que Deus te abençoe, Tiago Alexandre, que está aí online também, a Dani, Deus te abençoe, um abraço para o seu esposo, para o Nicolas também,
Aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, os meus irmãos de Guaraná, da Igreja Presbiteriana em Guaraná, os meus irmãos espalhados pelo Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho certeza que não está sendo fácil ficar em casa, a situação complicada, alguns estão preocupados como é que vai ser agora essa questão salarial, mas eu tenho absoluta certeza de que logo, muito em breve, nós vamos nos reunir e agradecer a Deus, cultuar ao Senhor por tão grande fidelidade. Então, quero desafiar você, pai, mãe, mais uma vez. Diante de nossa correria do dia a dia, nós nem sempre temos tempo para sentar e estudar a Bíblia com a nossa família. Bem, agora nós temos tempo de sobra. Então eu quero desafiar você, pai, mãe, o melhor que podemos fazer hoje é chamar os nossos filhos, ler a palavra de Deus, orar com eles, falar com eles seriamente sobre o que está acontecendo e desafiá-los também a confiar em Deus. Precisamos colocar em prática o culto doméstico. Mais uma vez, também quero reforçar a necessidade de jejuar. Então, você pode fazer pela manhã, à tarde e até à noite. Você pode fazer o dia inteiro também, se você desejar. Mas lembrando que nós podemos orar sem jejuar, mas não podemos jejuar sem orar. Então, enquanto você estiver jejuando, você precisa orar também, se ajoelhar, clamar a Deus, dizer: Senhor, eu estou deixando de lado esse alimento para buscar o Senhor, porque a minha causa hoje é mais importante do que qualquer alimento. Isso é jejum. Jejum é a volta por Deus. Jejum é fome de Deus mais do que qualquer alimento. Quero agradecer também ao meu irmão Celso Castro. Celso ontem enviou uma mensagem assim muito linda pelo WhatsApp, e eu fiquei muito feliz com a mensagem, viu, Celso? Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua família, seus netos. Então, queridos, vamos orar mais uma vez e assim encerrar nessa manhã a nossa escola dominical. Que Deus te abençoe mais uma vez, e daqui a pouco, às 19 horas, estaremos de volta pregando a palavra de Deus. Não podemos estar na igreja, mas podemos adorar a Deus aqui, agradecer ao Senhor pela tecnologia e adorar o Senhor aqui no Facebook. Então, 19 horas, eu estarei de volta pregando a palavra de Deus, e vai ser algo precioso, vai ser uma bênção em nossa vida. Queridos, vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos e ouça a oração. Deus eterno, nós te agradecemos porque somente o Senhor pode acalmar o mar agitado de nossa vida. Te agradecemos porque nenhuma tempestade é maior do que o Senhor. Te agradecemos porque, ó Deus, servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que vem ao encontro de todas as nossas necessidades. E sabemos, ó Deus, que esta pandemia, esse sofrimento que estamos vivenciando hoje, esta inquietação, ela pode se dissolver, pode, ó Deus, ser transformada hoje para a glória do Senhor. Então, Pai, mais uma vez pedimos, guarde-nos, proteja-nos, visita-nos, ó Deus, abençoe cada um dos seus filhos espalhados pela face da terra, que o Senhor abençoe cada um deles, abençoe as nossas igrejas, Pai, as nossas famílias. Oramos pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas nações, ó Deus, todas as nações, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos espalhados pela face da terra. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, e basta apenas uma palavra para que o mar agitado de nossa vida venha a se acalmar para a glória do Senhor. Nós oramos no nome que está acima de todo nome, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um dia excelente, querido, e daqui a pouco, às 19 horas, estaremos de volta pregando a palavra de Deus. Você pode visualizar esse vídeo, essa transmissão novamente daqui a pouco no Facebook, na íntegra, e você também pode compartilhar com outras pessoas. Bem, podemos fazer isso, então compartilhe a nossa live com o maior número de pessoas que você conhece, de sua rede social, compartilhe. Vamos então assim proclamar a palavra de Deus por todo o mundo. Que Deus te abençoe. Olha, não sai agora da nossa sala de transmissão não. Veja algumas fotos que eu recebi e também ouça e veja um louvor maravilhoso
que também recebi um vídeo espetacular. Que Deus abençoe cada um de vocês e até mais tarde, até a nossa próxima live. Que Deus te abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só quem te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos